Olá, você está no canal Cunha Fire e hoje eu trouxe a leitura semanal para sabermos o que está por vir no prazo de 7 dias ou uma semana aí na sua vida. Veja qual dessas três opções chama mais sua atenção, ressoa mais com você, faça a sua escolha entre uma delas. A primeira aqui é a Pedra Ônix com Shadowscape Tarot, a segunda é o Quartzo Branco com o Tarot dos Gatos e a terceira opção, a jaspe vermelha com o tarô do divino. Se concentre, se acalme, veja qual delas chama mais sua atenção e faça a sua escolha. Já escolheram? Se ainda não escolheram, pause o vídeo. Escolha com calma, depois avance até a opção desejada. Vou iniciar então com a opção número 1, afastando as outras duas. E Pedra Ônix. Vamos iniciar aqui então, tirando a mensagem do oráculo. Lembre sempre que são leituras gerais coletivas, que pode ou não fazer sentido para você, tenha sempre isso em mente. Vamos iniciar então, saber qual é a energia predominante para esse período de 7 dias ou uma semana na vida dos consulentes. Escolher a opção número 1, Pedra Ônix. Voz. Eita. Que diz sobre voz, a criança do ler. Faz tempo que essa carta não é difícil sair. Vamos ver as mensagens que podem se adequá-la. Então, ela lembra sobre a natureza eterna de sua alma, tempos de vida que podem mudar e você pode transformar. Vindo até de questões, fala de encarnação, então a jornada da alma, que você pode vivenciar aí, né? A idade fala assim de Your soul is ages old. Então, às vezes a alma até é mais velha, como menciono. Significados que podem se aplicar, então, a sua forma pode mudar, mas a voz permanece. A sua voz para contar a sua história, então, né, se expressar, eu acho que é a dom da expressão aí. Deixar para trás ou se libertar de cargas aí familiares, talvez que você carregue por muito tempo. Sabedoria de ficar junto com aqueles que você ama, então ter esse, reconhecer, né, isso, a importância de estar junto das pessoas que são importantes e um sofrimento que pode estar chegando ao fim, e diz que você é amado, não importa de qual maneira que seja. Então são situações aqui que fala das questões de valorizar, sim, as pessoas que estão ao redor, né, as pessoas que são realmente importantes para nós, e também de utilizar a sua maneira, no caso a voz aqui, como diz essa carta, para contar a sua história, para se expressar, para falar, né, a sua verdade em alguma situação. Vamos ver melhor do que possa surgir. Vamos ver a energia, então, predominante para esse período. Uma semana, 7 dias, na vida do consumente que escolheu a pedra número 1, opção número 1, Pedra Ônix, que está predominando. Trust, o louco, confiar. É algo que pode trazer nessa semana uma sensação de início, de vontade de iniciar algo. Situações aí que traz esse entusiasmo inicial, sabe? A busca de se jogar, mesmo sem muito planejamento, né? Traz essa iniciativa, essa vontade, entusiasmo. O louco traz consigo isso. Mas ele não traz o planejamento. Então, é uma pessoa ali que está vivenciando o momento. Vamos ver aqui melhor com o tarô, que está por ver. Pode acrescentar. Semana do consulente que escolheu a opção número 1, Pedra Ônix. Mentalize. Rei de Ouros.
Olha, que difícil. Quatro de paus. Rei de paus. 10 de paus. Cinco de espadas. O diabo. Vamos lá, então. Falei um pouco sobre a energia, dessa valorização, de usar sua voz para se expressar com relação a alguma situação. Então, vibra aí numa energia de iniciar, de se jogar em coisas novas, ou oportunidades que surjam, que traga essa iniciativa. Posso estar ligada justamente a uma estabilidade, algo aí, né? Um rei de ouros abre o jogo falando de energia e dos signos de ouros como de terra, tá me fugindo a palavra, do elemento terra, como touro, virgem e capricórnio, que traz assim mais estabilidade, pés no chão, em alguma área da sua vida. Então, essa estrutura. Se não for você, é com relação a alguém que está ali, né? Ligado a essa energia. Então, fala justamente de uma estrutura compartilhada. Então, algo aí que possa se formalizar. Você traz na sua energia a busca pela essa formalização, né, essa valorização aí, reconhecimento que seja sólida, estruturada, porque a gente tem um quadro de paus que pode representar então algo compartilhado, mas que tem bases não somente em estrutura financeira, mas como também até em relações, como casamentos. E como está com o Rei de Ouros, fala dessa estabilidade oferecida. Então, traz na energia uma questão com relação a isso. Então, algo que traga segurança ali, que tenha sido compartilhado e tenha ali auxílio de pessoas, né? Estrutura que ofereça ali. E esse reconhecimento. Saem dois reis aqui, sai um rei de ouros e um rei de paus, regidos por signos de fogo, que ao mesmo tempo traz essa intensidade, determinação dos signos de fogo, Áries e Sagitário, essa energia, mas um pouco impulsiva. Uma pessoa que vai atrás do que quer, né? Não fica esperando. Então, ao mesmo tempo, traz muita impaciência. Então, uma pessoa que é intensa e determinada, que vai em busca do que deseja, mas ela traz, então tem que ponderar às vezes essa insistência, teimosia ou impulsividade. E isso traz muitos desgastes. Possa ser, então, um comportamento que seja voltado para isso, ou seja, uma pessoa em específico que traz aqui cansaço, né? Alguém ali que tá muito pesado, uma sensação de se sentir cobrado, ou está cobrando alguém. Então, uma sensação ali que pede, que está assim, alguém muito no limite com aquela carta do quase desistindo, né? O ápice do naipe de paus que traz muito cansaço, peso. Nada tá fácil aqui. Tô falando geral de tudo aqui. E, e pode fechar aí com uma situação, com tudo isso, que busca talvez uma estrutura, talvez a idealização seja uma estrutura, algo mais sólido, e vem a dificuldade, porque a pessoa que pode ser a mesma, ou a energia ali, traz uma impulsividade muito grande, uma pessoa às vezes que não traz segurança, porque é muito movida pelo desejo, e traz resulta no quê? Numa desconfiança. O cinco de espadas vem aqui fechando o jogo, falando desse medo de ser passado para trás. Situações que trazem alguém saindo vitorioso, outro se sentindo humilhado. Então, algo ali que não é muito claro, uma vitória que não tem glória. E justamente está trazendo esse quê um pouco negativo, porque o diabo fecha o jogo, falando, intensificando isso, né? A energia densa. Então, podendo ser relações complicadas aqui, que trazem esse quê de toxicidade, ou mesmo comportamento de pessoas que traz uma sensação de aprisionamento. Talvez esse aprisionamento, ou uma sensação, ou de fato ser alguém que age ali muito desleal, ou não age de maneira muito legal ou clara, traz essa densidade, traz uma desconfiança, traz essa estagnação na relação aqui, ou em alguma situação, tá? Vou tirar mais duas cartas, vamos ver, para complementar aqui. Dez de espadas. Cavaleiro de ouros, certo? Duas.
9 de espadas. Realmente trouxe uma densidade aqui, né? Quando eu perguntei assim, o que seria essa complicação, que traz essa estagnação, essa energia densa, talvez que não se desenrole. Vem outra 10 aqui, 2 10, né? Que traz esse cansaço, traz o ápice aí, como disse, do naipe, e esse peso grande. Se aqui a gente tem um cansaço grande, alguém que tá ali, né, sobrecarregado, aqui a gente vê uma pessoa que está se sentindo, né, às vezes, muitas vezes traída, se sente ali, teve uma finalização, algo ali que não, que traz um esgotamento emocional, ou alguém se sente passado para trás. E curioso que aqui no meio vemos um cavaleiro de ouros. Um cavaleiro de ouros. Aqui a gente tem um rei, então aqui é um cavaleiro. O cavaleiro é o passo, né, o intermediário ali, depois do pajem, um cavaleiro para seguir para um status de rei. Então é esse caminhar de uma maneira muito lenta. Talvez seja essa lentidão, seja aqui ofertada, ou busca, né, espera para ser ofertada, ou a pessoa ali que está em desenvolvimento de algo, que é uma demora, que traz esse peso todo aqui, um cansaço, uma situação de que algo não se desenrola, né? E muita preocupação. 9 de espadas fecha aqui, falando da carta da insônia, do tormento, da mente, que traz ansiedade. Então, alguém ele fica nervoso, muito pensando sobre esse processo, tá? Então, para questões afetivas, vamos organizar. Aqui fala desde o início para usar a voz, para você contar a história, né? Para você valorizar também pessoas que estão ao seu redor, que, que fazem sentido, que você sinta isso, que seja importante, né? Veio a mensagem aqui. E a energia é do louco. Uma energia que vibra aqui traz o louco, o início, algo ali muito impossível, mas que não traz essa responsabilidade. E se abre uma carta com responsabilidade, a leitura com um rei de ouros, que fala de estabilidade máxima, estrutura. Então, se não for uma busca por uma estrutura financeira material, também possa ser, como eu falei de relações, possa ser a busca por um relacionamento, para essa valorização, para essa oferta dessa estrutura numa relação. Né? Que a gente tem aqui, o compartilhar estruturado no quadro de paus. E existe essa figura aqui muito impossível do rei de paus, que possa ser que traz esse conflito aqui, que traz esse peso para a relação, por agir muito com teimosia ou muito voltado para o próprio desejo. Isso resulta muito numa sensação de alguém que se sente passado para trás e vive sempre nessa energia, desconfiado, muito obsessivo com relação a isso. Às vezes, esse diabo ele se representa às vezes um comportamento ou mesmo uma relação, uma pessoa, o que é ali que traz essa densidade que não se desenvolve. E quando eu perguntei aqui, saíram umas 3 cartas, 2 cartas dela, nave de espadas, falando da mente. Então, são questões que te afligem muito. Se não for você, a gente sempre vê espelhado. Então, são questões que trazem dor, sofrimento, preocupação e muito relacionada à segurança e estabilidade. Porque aqui no meio a gente vê um cavaleiro, como eu disse, ele é um processo para esse amadurecimento. Talvez seja a oferta que se demora muito, há muito tempo você espera, né, um amadurecimento dessa pessoa que vibra muito na energia do louco. E isso, né, essa semana reverbere ainda. Então, é uma coisa já que você vive já faz um tempo pela essa demora. Isso traz ansiedade, traz preocupação, tá bom? Então, eu, na questão afetiva, vejo claramente isso. Em questões profissionais materiais, justamente também pode estar relacionado no momento que você busca valorização, busca essa concretização dos seus planos, ter segurança, ou mesmo seja ofertada com relação a alguém específico, que essa pessoa pode até representar uma figura aí, um chefe, um cônjuge, alguém que ofereça tenha esse status de ter uma estabilidade maior, né, mais controlada, mais sólida, e essa busca por esse compartilhar aqui vibra muito nessa semana ainda, mas existe então essa instabilidade, porque tem uma pessoa que às vezes é um pouco teimosa, ele tem um dom da oratória, se comunica muito bem, mas volta, vira e mexe, então traz esse cansaço, traz essa situação que leva no limite. Gente, tem alguém ali que se sente sobrecarregado nessa semana, traz esse reflexo. E resulta numa situação que às vezes não traz muita clareza, traz um quê de alguém se sentir prejudicado ou medo de ser passado para trás. E isso se torna até um pensamento um pouco obsessivo, tá? Então, se for alguém específico, esteja atento com alguém que vibra aqui numa energia bem baixa, né? Muito voltado para si, pelo seu próprio interesse, né? Possa ser de fato. E aí traga essas preocupações aqui nessa semana, esteja em alta isso. Então, acho que estar mais atento sobre valorizar quem é ali que realmente importa ali ao seu lado, porque existe essa inconsequência. E possa resultar, então, em alguma finalização, sim, ou busca
ou a sensação por isso, né, que é o 10 de espadas, que traz às vezes uma sensação de finalização, ou de fato ser, ou ao sentir-se apunhalado pelas costas. E possa vir justamente de alguém aí, né, que esteja em busca, né, esse processo, ou seja, alguém que age de uma maneira aí bem inconsequente, muito voltado para o próprio interesse, sabe, muito materialista, ou mesmo esse processo, seu processo de busca pela essa segurança, essa semana vai estar um pouquinho conturbado, trazendo muita ansiedade e preocupação. Mas lembrando sempre que o Nove de Espadas, eles são cartas do naipe da mente, são coisas que a gente amplifica. Às vezes, não necessariamente seja tudo isso. Então, estar atento sobre isso, tá? Vou tirar um aconselhamento da primeira opção. Os consulentes escolheram a pedra ônix. Feeder, pense antes de julgar. Essa é outra carta que é difícil de sair. Já veio uma mensagem, então, nessa frase. Fala justamente para você examinar uma situação. Não ter um julgamento, né, para você fazer seu julgamento com justificativa. É, é, ou buscar sobre isso, né? Cuidado aí com o que a sociedade às vezes prega de primeiro momento. Depois de tudo, você tem o hábito de fazer o que você acredita, que as outras pessoas acham que deveria ser feito, entende? Eu estou tentando arrumar aqui o significado, mas depois de tudo, ter o hábito de fazer o que você acredita, que o outro, ou outras garotas, ou competições que eles, eu acho que precisam ser perfeitos. Sabe a pessoa ali perfeccionista, que fica ali competindo? É esse que. Então, dê um passo atrás, tome o tempo para observar tudo, tá? Nem sempre é visto de clareza na primeira vez. Você vai enxergar tudo de primeira. Então, você tem que observar. Qual é a mensagem aqui? Possa surgir situações que você tem a tendência de ver coisas de maneira equivocada. Lembra que traz um quê aqui, né, de muita preocupação exacerbada, falei desse naipe da mente, que às vezes a nossa mente nos sabota. Então, preste atenção para observar ali as energias, as pessoas também, né, no quesito bom ou ruim, né, dos dois âmbitos. Então, antes de você tirar ali suas conclusões precipitadas ou tomar uma ação, para você observar ali, pensar antes de julgar. Julgar pessoas, julgar situações. De fato, tem pessoas aqui que podem, né, ter energias de pessoas aqui, que possam estar ligadas, você pode até saber já de quem seja, ou surgir, esteja atento. Então, ao meio que você lida, tá? Então, faça essa análise. Então, não é o momento de agir, é o momento de você observar de uma maneira completa, para você tomar as atitudes aí, ou não necessariamente agir, mas tomar suas conclusões, sabe? As percepções da qual a gente observa. Então, faça essa reflexão antes, tá bom? Espero que tenha sido claro, que tenha feito sentido. Se não fez, uma próxima fará. Eu agradeço que estejam. Vamos lá, então, para a opção número 2. Opção número 2 é quartzo branco. Né? Quartzo branco. Vamos lá, se concentrem. Quartzo branco, qual é a energia predominante para a semana? Dos consulentes que escolheram a opção número 2, quartzo branco, está por vir aí no prazo de 7 dias ou uma semana. Opa, deixa eu cortar primeiro. Segredos. Rumpelstiltskin. Segredos? Que segredos são esses? Vamos ver aqui as situações que podem se aplicar. Fala de tarefas impossíveis, promessas às vezes que não são, sabe, que difíceis de cumprir. Acordos injustos, o poder do nome. Existe um caminho para sair fora de uma obrigação. Você
às vezes tem sido mal compreendido, você encontrará soluções. Existe um poder para saber o verdadeiro nome. Promessas falsas não se manterão. Então, coisas aí, né? Falou de segredos no gerais, mas tem diversas situações que podem se aplicar aqui que a gente depois pode assimilar. Então, situações que podem acontecer, que traz um quê de, às vezes, de injustiça. É, também menciona uma coisa aqui, coisas que você acredita que é obrigado, eu não tenho saído, se eu vou fazer aquilo, existe um caminho para isso, tá? Então, você procurará soluções ou encontrará, tá? Nesse tá positivo para essa questão. E às vezes, coisas falsas aqui, elas não se manterão. Então, o que for verdadeiro. Vamos ver aqui uma energia predominante para esse período. Energia predominante, prazo de 7 dias, uma semana, na vida do consulente que escolheu a opção número 2, quartzo branco. Oito de espadas. Helpless, hopeless. Sem esperança, ó. Sem ajuda e sem esperança, hein? Uma pessoa ali que está se sentindo numa encruzilhada, talvez algo ali que traz mesmo um quê de tem que agir. Na carta ali do oráculo falou de situações, às vezes, que você acredita que não tem saída, que são obrigações, né? Aqui traz um quê sobre isso? Mas lembra que é um oito de espadas, que geralmente nos decks traz lá oito espadas na mente, né? A pessoa cercada, mas ela pode sair todo momento. Então, são autossabotagens também. São traumas, são medos vividos, coisas que você vive que causam esse medo. Então, mas é o medo, medo de agir aqui. Vamos ver melhor com o tarô. O que está por vir, então, nesse prazo de 7 dias ou uma semana? A vida do consulente que escolheu a opção número 2, quartzo branco. Cinco de espadas. Eita, escorregadia as cartas. Página de paus. 10 de ouros. 3 de espadas. Imperatriz. 6 de ouros. Falei então sobre energia, sobre essa questão do medo que aprisiona, das travas que tem, justamente possa ser uma preocupação, talvez de agir de maneira muito inconsequente, sabe, de agir impulsivo. Você traz uma energia de preocupação com isso, um medo. Ou seja, você agir ou de pessoas que são aí, não são, talvez você não acredite, seja confiáveis, o que for. Cinco de espadas traz essa desconfiança, o medo de ser passado para trás, ou situações aí que alguém sai por baixo e outro sai numa vitória sem glória. Então, traz isso aqui de deslealdade. E aqui vemos uma figura da corte, um pajem de paus que trazem aí signos do fogo e uma energia mais imatura, que pode representar pessoas mais jovens ou mesmo essa imaturidade, uma impulsividade muito, né, voltada para a pessoa ali que age às vezes de maneira irresponsável. Então, possa ser uma questão aqui, um medo de ser passado para trás por pessoas que são imprudentes, ou mesmo a imprudência sua que pode causar esse arrependimento, ou né, algo ali desagradável. E possa ser relacionado à estrutura, um 10 de ouros aqui no meio do jogo, falando dessa estrutura máxima, a carta do legado. Né? 10 de ouros lá, constituição familiar, ou mesmo estrutura financeira lá equilibrada. E isso traz sofrimento aqui. Então, algo que traz nessa semana uma complicação com relação a essa estrutura, seja familiar, financeira, ou mesmo afetiva, numa relação mais estabelecida, mas que mexe com esse legado. Então, são situações que trazem um quê de alguém se sentir traído ou passado para trás.
justamente. Talvez seja um comportamento aqui. E se a gente tem uma discrepância, às vezes, de energia, a gente vê um pajem aqui. Aqui nós temos uma imperatriz que traz lá uma figura, né, que traz todos os benefícios, lá a mulher, a companheira de vida, que traz criatividade, fertilidade, tudo aqui que tem tendência a ser produtivo, traz essa beleza. E aqui está descompensado. Talvez essa pessoa aqui, se for essa energia, está um pouco desequilibrado. A gente fecha com 6 de ouros, né? Fala do doar-se, alguém que se doa mais do que o outro. Se aqui desde o início a gente vê uma pessoa que é um pouco muito imatura, e aqui nós vemos uma imperatriz, que é a união de todas as rainhas aí, então existe talvez uma expectativa que não seja alcançada, um sentimento mesmo ali de desequilíbrio, de doação, e que resulte ali numa situação que abale essa estrutura. Então, vamos separar aí as histórias. Vou tirar só umas 2 cartas. A torre. Opa, peraí. Não quer sair, não. Aqui vem a carta da torre e o 7 de paus. 7 de paus, né? Fala aí de energias de, às vezes, de luta mesmo, tá? Quando eu falei sobre essa questão, possa ser de fato situações aí que venham, né? Estejam relacionadas a segredos, essa, esse desequilíbrio que mencionado lá desde o início, às vezes de eu sentir sem saída em alguma situação, obrigada a fazer algo. Então, um sentimento de tentar procurar soluções para resolver algo, né? Que possa resultar aqui, vir do resultado ou acabar, né? Vindo abaixo, que a torre vem falando desse abalo, tá? Então, também fala de promessas que não se manterão. Então, existe aqui o que eu falei desde o início, para questões, vamos lá dividir então. Tem tudo isso. Então, talvez seja lá uma necessidade de posicionamento que há de ser tomado com relação a alguém, porque existe uma desconfiança. Alguém ali age, eu acho, muito impulsivo, de maneira ali muito imatura, e não traz segurança, e isso abala, às vezes em questões até para aqueles que têm uma relação já mais estabelecida, pode resultar nesse sentimento de ser passado para trás, nessa traição aqui. Não às vezes de fato, literalmente traição, mas é esse coração partido, é dor com relação a essa estrutura, seja familiar, então para questões afetivas, né, que envolva ali a família, possa ser membros da família, ou um casamento, o que for mais estruturado. Porque aqui a gente tem um 10 de ouros, uma imperatriz, que é uma pessoa ali que faz esse papel, né, da mulher ali, a companheira de vida que traz todo esse empoderamento. Mas existe um desequilíbrio. Talvez exista, então, uma pessoa que se doe bastante ali, uma relação, uma família, ou o que for, talvez ache muito que recebe pouco em troca, e nessa semana que resulte algo que venha, talvez seja uma revelação, ou mesmo, né, é a situação em si aqui que traga um abalo grande trazido pela torre. E devido a questões aí de briga, o 7 de paus ele fala dessa resistência, de hostilidade, de alguém ali que se mantém, mantém ali impondo as coisas, sabe? E teimosia, às vezes, desde o início, então uma pessoa ali que às vezes esbarra na intransigência ou na hostilidade. E isso possa aqui resultar nessa torre, tá? Então, tá atento com relação a isso, se não for você a pessoa, ou quem você se relaciona. Isso vibra tudo numa energia de alguém que às vezes se sente sem saída, ou se sente obrigado a aturar coisas que não necessariamente, tá? Então, o que que possa esbarrar? É num sentimento aqui de coração partido aqui. Alguma situação aqui vai causar essa sensação porque traz um abalo nessa estrutura, seja familiar, pode ser de fato membros da família que afetem até essa relação aí, ou mesmo para aqueles que já estão sendo um relacionamento mais estruturado, né, resulte nessa relação em si, tá? E aqui pode estar representar então você em uma relação, ou mesmo a mãe, né? A figura da imperatriz pode representar. Existe uma doação desequilibrada, alguém que sente ali em escassez. Então, não pode se doar efetivamente. Talvez não seja o momento, né? E aqui
alguém não está contente com isso, sente talvez que a necessidade de buscar outros caminhos, terminar uma situação aí de sofrimento, que possa ser de fato já de um tempo, tá? E também pode resultar, como eu falei lá, em situações de promessas, coisas falsas que não se manterão. E a torre, ela fala muito sobre isso, né? Situações, relações, coisas que não têm base, vem abaixo. Então, é que tem que ter estrutura. A torre, ela fala sobre isso. Então, quando não foi fundado ali, tem essa estrutura firme, pode sofrer um abalo, tá? E muito aqui alguém resiste, tá? Tem uma resistência aqui. Talvez seja uma resistência de reconhecer, ou de reconhecer, ou de finalizar algo, ou de estar ali com relação a essa situação aqui nessa semana, questões afetivas. Para questões profissionais materiais, possa ser também que resvale nessa. Você tem que se veja ali algo que você tem que se posicionar, ou você se sinta ali sem ajuda ou sem esperança diante de algo, porque tem medo de agir de maneira impulsiva, sem muita estruturação, que nem um pajem aqui, então traz essa imaturidade. E as pessoas talvez que estejam ali no seu meio não sejam muito confiáveis, ou você tem essa desconfiança, né? O medo de ser passado para trás. E isso está ligado ali a uma estrutura, a sua estabilidade financeira, a sua família, talvez seu provedor, ou se ou mesmo no ambiente de trabalho ali, traz esse quê de alguém que possa sofrer com relação a isso ou se sentir traído, tá? E isso afeta justamente essa segurança, essa estrutura familiar. Então, para alguns são lá a pessoa que mantém, né, essa família, ou mesmo, né, essa relação ou algo ali no trabalho mesmo. Tem algo ali que alguém se sente traído, sente algo, sentimento de dor. Às vezes não necessariamente não seja traição, né, mas a pessoa tem esse sentimento de dor aqui, coração partido, né? E aqui a gente vê uma figura, uma imperatriz que possa ser você, sua energia, como eu disse, uma pessoa que traz criatividade, traz fertilidade para pôr os projetos em prática, ou possa representar uma figura aí de uma mulher, uma mãe, alguém, né? Mas existe um desequilíbrio. Tem uma pessoa que tem todo o potencial para exercer, pôr em prática planos, né? Ou dar sequência aí, dar frutos nos seus projetos, mas talvez sinta aí com dificuldade para isso, para investir. E aqui resulte um abalo, talvez vindo aí de um conflito ou algo, intromissão de outras pessoas de energias aí, que resulte numa algum conflito, discussão, né, por posicionamento. Tem ali uma resistência grande vindo de alguém que possa ter esse resultado aqui dessa torre, tá? Vou tirar uma carta aqui de aconselhamento. Vamos ver para essa semana, para os consulentes. Escolher a opção número 2. Torre. Nossa, outra carta agora começando torre. Aqui fala para você. Acho que se desconectar, relaxar, relaxar. Vamos ver aqui a descrição. É um tempo de você dar um passo atrás e passar um momento de qualidade com o seu melhor amigo, que é consigo mesmo. Então, olhe, fala aí de yoga, de vídeos de yoga no YouTube, coisas aí que relaxem. Tente aí meditar, ler um livro, algo aí que traz essa calma, né? Essa tranquilidade para você, esse momento. Tome uma manhã aí ao redor, na vizinhança, descubra lugares novos que talvez você nunca tenha ido. E quando tomar um tempo, você precisa dessa recarregar de energia, tá? Então, nós estamos é, buscando o quê? O respeito por nós mesmos. Gente, talvez seja um estresse, um momento justamente de estresse que resulte nessa torre, como eu disse. E aí traz esse quê aqui de o que que eu vou fazer do desespero, não sei, eu não tenho ajuda, porque vem aqui o quê de 6 de ouros que fala dessa escassez ou dificuldade ali de doação, talvez você se sinta sem ajuda. Uma pessoa que se dedicou ali ao redor, o ambiente não está muito propício.
entende? Então é um momento, talvez, de você buscar para se equilibrar, centrar, tá? Fala talvez dessas pessoas que não tragam aqui energias boas ou ajudem em si, né? Mas fala que existe, desde o início falou que existe um caminho para fora dessa obrigação, que você acredite que tenha. Então, buscar aqui, eu acho que centrar esse momento, né? Eu acho que trouxe o oráculo para você se acalmar aqui, para você tirar um tempo para si mesmo, para se reorganizar aqui e buscar a melhor saída, tá? Porque tem situações de densidade aqui que trazem sentimento de coração partido, que possa vir de fato de alguma situação, né? Como vem uma torre aqui que fala de uma coisa às vezes inesperada, que vem e acontece e traz esse abalo, né? Mas muito está ligado a uma resistência aqui, né? Uma discussão, um conflito, alguém que persiste em alguma ideia, alguma ação, tá? Esteja atento sobre isso, se for pessoas, como eu disse, né? Veja bem, porque traz uma desconfiança, tá? E um medo às vezes de agir. Então avalie, antes aqui se sente sem ajuda, fala, calma que busca aqui se tranquilizar e fala, a melhor pessoa para te ajudar é você mesmo, você passar o tempo consigo mesmo. Falou aqui, tá? Então veja se fez sentido para vocês, tá bom? Então vou seguir para a opção número 3. Opção número 3, jaspe vermelha. Vamos saber aqui qual a energia predominante para a jaspe vermelha, né? Para os consulentes escolheram a jaspe vermelha nessa semana. O que está por vir essa semana, hein? Energia predominante na vida do consulente no prazo de 7 dias ou uma semana. Escolheram a opção número 3. Dute. Amanhecer. Caixinhos dourados. Deixa eu ver aqui o que está por vir, as energias predominantes para esse período. Então pode falar sobre responsabilidades que são trazidas pelo poder, tá? Ele fala das recompensações que possam surgir, paciência, que ficará bem no final. É um tempo de reconhecer o sucesso que está vindo, um amor verdadeiro que vem com o tempo. A bondade ela retorna quando você é reconhecida. A beleza e a bondade aí que são as suas próprias riquezas. Então fala sobre agir, sabe? Muito sobre não esperar o que em troca. Fala do que o que você faz de bom será recompensado. Traz um quê sobre isso, tá? Então ter calma, que talvez a gente fica ali preocupado, mas fala que no final, calma, tudo vai dar certo no final. Vamos ver melhor com as outras cartas e complementar aqui. Então, a energia predominante para essa semana do consulente, que escolheu a opção número 3, jaspe vermelha, que está predominando com a energia. Sacerdotisa, listen, ouça. Momento de se acalmar. É uma carta que fala de passividade, mas introspecção. É uma pessoa que sente intensamente, tem aí essa intensidade, mas ao mesmo tempo ela interioriza. Então, ali mais passiva. Ela busca perceber as situações aqui. Então, usar, né, a intuição, listen, ouvir. Prestar atenção. Está por vir na semana do consulente, escolheu a opção número 3, jaspe vermelha. Roda da fortuna.
10 de espadas, 2 de ouros, 5 de copas, imperatriz, as de espadas. Curioso que a carta da imperatriz saiu no mesmo lugar que na leitura número 2. Quem quiser dar uma olhada nas duas, ela saiu no mesmo local. Então vamos lá. Falei sobre essa questão da energia, né, de pensar nesse ter calma, que as coisas, elas no final, elas vão dar certo, então buscar e ter que a sua bondade ela será recompensada. E aqui trazem aí questões que você talvez esteja já vivenciando, né? Possa vir aí de finalizações, de questões aí que traz sofrimento. 10 espadas vem no início falando desse sentimento de ser apunhalado pelas costas, situações difíceis, a dor do fim, o fim da dor. O que que é aqui? Tem uma estabilidade, idas e vindas, coisas aí que traz essa insegurança, estabilidade na roda da fortuna, que também menciona para algumas situações karmas, que traz esse sofrimento. Então, talvez essa ida e vinda em situações de idas e vindas ou de instabilidades, que traz muito essa questão aí de reviver esse sofrimento, de coisas aí, né? E aí, eu falo isso porque reviver, que aqui a gente vê outra carta fala de muito pensar nas coisas, como foram antes e hoje talvez não seja mais, chorar o leite derramado. Então, isso é, existe aqui um levar essa situação, tá? Então, um 2 de ouros aí no meio, a flexibilização, a pessoa ali que tenta lidar com as coisas no dia a dia, se adequar, isso traz ao mesmo tempo um sofrimento. Sabe, vamos tentando levar e aí vira e mexe, revive esses sentimentos que você chora o leite derramado, lembra, né, de situações aí que não foram fáceis e também possa trazer até arrependimentos, questões aí ligadas a arrependimentos. E eu falei aqui que a Imperatriz saiu no mesmo lugar da leitura anterior, realmente, que traz esse quê aqui de uma pessoa, né, se não for, né, a energia de pessoas aí, que é a união de todas as rainhas, não é pouca coisa, que traz o poder da mulher aí, desse empoderamento, da fertilidade, da criatividade em si. E isso aqui vem com uma verdade, olha as espadas aqui, trazendo o início baseado em verdade. Talvez essa semana seja o momento justamente dessa busca, por esse empoderamento, né, desse autocuidado, de buscar e desenvolver planos, projetos, coisas aí que vão dar frutos. E esse autocuidado aí que traga fertilidade, traga criatividade aí futura. Vou tirar mais duas cartas. Vamos lá. Duas cartas que eu pedi aqui, saiu uma rainha de ouros e um 6 de espadas. Aqui quando eu falei o as de espadas, pode representa aí inícios baseados em verdades, coisas aí, diálogos, conversas também, esclarecimentos, e também pode falar de coisas aí que venham trazer clareza e possa estar relacionado a alguém, né? Para alguns casos, uma mulher aí em específico, e vem aí alguma revelação sobre isso. E aqui a gente tem uma rainha de ouros, que também representa, traz uma energia aí de uma mulher, né? Que possa ser, que traz essa estrutura de mãe, olha, companheira de vida. Então, muito relacionado. Então, possa ser de fato, então, uma revelação, algo com relação a essa pessoa, tá? E fala aí de um afastamento, uma necessidade de buscar, essa pessoa talvez busque se afastar, né? Ou seja, você de conflitos, buscar águas mais tranquilas aqui, né, para buscar paz, sair de conflitos, porque existe aqui uma situação que traz as saídas e vindas que talvez você já cansou aqui. Então, uma pessoa que ficou por muito tempo, talvez nessa instabilidade, né, e isso trouxe muito desgaste, sofrimento, e aí você se viu muito tempo convivendo com isso. Tentando levar as situações aí, esse levar as situações, as situações aí dessa flexibilização trouxe sofrimento,
trouxe arrependimento por isso. Então, qual é a necessidade? Da busca por essa pessoa, né? É se autopreservar, ou de, né, se for uma mulher que vivenciou muito tempo essa é, passividade, uma pessoa que ficou muito ali contida sobre isso, né, esperando lá quando será que vai ser minha vez? Então, esse flexibilizar trouxe esse que sobre isso. E é uma situação que já faz um tempo, já posso ter ido e vindo na sua vida. E está relacionada a essa estrutura, uma estabilidade, seja uma segurança financeira, ou seja um relacionamento aí que seja estabilizado, sólido, né, ou essa oferta sobre isso. E aqui vem alguma revelação a você que você busque se afastar, né? Talvez para cuidar de si mesmo, para outras coisas, buscar aqui se afastar de conflitos. Para questões afetivas, possa ser justamente relações aí de idas e vindas que possam ter sido finalizadas, trouxe muito sofrimento, né? E existiu aqui muito alguém em cima do muro que ficou ali parado, uma situação de ter que ir levando, trouxe sofrimento, arrependimento. A gente vê muito isso, essa sensação aqui. E aí a necessidade aqui de buscar seu lugar, sabe? Uma pessoa ali que é uma imperatriz, não é qualquer pessoa. É uma imperatriz, tem uma verdade sobre isso. Se não for sobre você, é sobre alguém, que seja uma mulher aí que represente esse papel, né? Que traga aí uma verdade, uma revelação, que traga a vontade ou a sensação ou a necessidade de se afastar. Alguém ali buscar se afastar nesse período, tá? Que vem os 6 de espadas aqui falando sobre isso. Então, desde o início, a leitura da carta ela vem falando para você ter paciência. Aqui, ó, ouça, perceba. Então, se isso não está fazendo bem para você, tá aí vindas coisas ali que só trouxe sofrimento, então já busca se afastar disso, sai fora. Sai fora. Essa semana talvez você tenha uma revelação que te dê justamente essa vontade. Para questões aí que não são específicas de uma pessoa, né? Eu acho que a vida em si, sabe? Essa insegurança, coisas aí de idas e vindas, uma hora eu acho que vai, depois não vai de novo. Então eu me vi vivendo isso por muito tempo. Trouxe muito sofrimento, sensação de ser passado para trás, ou de estar ali apunhado pelas costas, estar ali, né, na pior. E aí eu revivo isso. Eu vejo que hoje eu lido com até questões financeiras, aquela pessoa lá tentando se equilibrar lá entre pagar as contas, sobrevivência, a sobrevivência. E essa é a verdade. Nessa semana, talvez algo te dê um estalo aí de uma pessoa acorde, um insight de falar sobre olhar para si, para cuidar do autocuidado. Como eu falei, a Imperatriz fala muito sobre isso, então um autocuidado, se autopreservar, é, investir em si, ou buscar aí cuidar dos seus recursos, ou investir em si mesmo, né, para trazer a segurança da Rainha de Ouros aqui, ou cuidar ali da família, que também traz um quê de mãe. Mas muito voltado assim, ó, sai fora de problema para aquilo ali que eu vivi, eu não quero mais porque. E nem adianta, não é uma situação que fala para você ficar brigando, nada. Fala assim, ter paciência, que vai, né? Eu acho que é um momento de você cair em si, que não dá mais aquilo ali para mim, tá? Então perceba sobre isso, tá? Vou tirar uma carta de aconselhamento para vocês. Jaspe vermelha, está por ver. Então, um conselho para essa semana. Essa carta ela fala sobre justiça. Então, talvez aqueles que se sintam injustiçados diante de alguma situação, né? Como disse aqui, do que se sentindo, passando para trás, olha, as mágoas aqui, né? Chorando leite derramado, por alguém, algo no âmbito amoroso ou não, né? Familiar, que seja, ou mesmo questões aí no trabalho, finanças, fala então, a justiça está vindo. Eu vou ler a descrição, mas é sobre isso, talvez seja esse pensamento que te assola aí, né? Nesse período. Então, eles dizem que tudo que a gente faz volta 3 vezes a nós. Então, o que a gente faz volta para a gente. Se você tem intenções boas, então você terá tudo recompensado de volta. Então, se você é uma pessoa que não tem, então a foto está aqui. De qualquer maneira, o universo ele está pronto para devolver a justiça. Essa pessoa pode ser você, entretanto, ó, ou não, né? Você deveria ter graça e aprender com seus erros. Entretanto, isso se aplica também às outras pessoas que causaram às vezes mal a você ou às pessoas que você ama. Então é um que, assim, ó, lembra aqui, falou nesse oráculo, falou essa mensagem,
calma que tudo vai no bem, ó, no fim tudo ficará bem. E aqui também trouxe uma questão sobre isso. O que eu fiz de bem, lembra que também fala de recompensa de boas ações. Então, o que, que foi de bom você recompensado? Então, aqui eu acho que reforça sobre isso. Então, aqui continue agindo na sua verdade, esteja aí, ó, essa intuição, ouça talvez os insights, as coisas ali que estão mostrando para você mudar, talvez cuidar sobre si, né, um processo, algo talvez traga uma revelação essa semana, alguma notícia, um esclarecimento, traz essa clareza para você, veja essa clareza, né, de buscar aqui, ok, para questões talvez afetivas, que você talvez teve dificuldades aqui em estruturas ou solidez em relações, né? E hoje você veja que talvez não é isso qualquer, não estou em busca, vou dar um tempo sobre isso, né? Porque tem aqui as memórias ou situações que fizeram mal a mim, ou mesmo questões profissionais, materiais, essa instabilidade, segurança que causa sofrimento a você, talvez seja um momento onde cuidar de si mesmo, né? E voltar para si, muito sobre isso, tá? Aqui tem dificuldades? Temos. Veja talvez pessoas que ficam ali no dia a dia, né? Lida ali na flexibilização. Às vezes sente passado para trás, sim, tem ali um peso, um olhar às vezes para o passado, lamúrias, né? Que fala aí de chorar o leite derramado, porque eu fiz isso, arrependimentos. Ou muito se comparar às situações passadas, mas aqui fala que tudo que você fez de bom será recompensado, né? Eu sei que não é do dia para noite, as coisas são simples assim, mas a mensagem é essa, tá? Mesmo que você fez de bom ou ruim, e serve para você ou serve para as pessoas, ou as pessoas que fizeram a você, tá bom? Então veja se fez sentido para vocês. Eu agradeço que esteja aqui e nos vemos então no próximo vídeo. Peço que curtam e compartilhem o vídeo. Tchau!